Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós nos aproximamos do fim do ano litúrgico, o próximo domingo a festa é de Cristo Rei, é o último domingo do ano litúrgico, e a proximidade do tempo do Advento faz com que a Igreja nos apresente, daqui em diante, nos próximos dias, leituras que falam especialmente da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou como nós costumamos dizer, o final dos tempos. Hoje Jesus no Evangelho inicialmente profetiza aquilo que aconteceria no ano 70 da era cristã, a destruição do Templo de Jerusalém, e em seguida começa a falar dos sinais que sucederão até que ele retorne, até que o Filho do Homem venha não mais como um menino na manjedoura para morrer na cruz, mas que retorne com toda a sua glória. E se nós prestarmos atenção, os sinais que nosso Senhor Jesus Cristo indica como os sinais da sua vinda, que precederão a sua vinda, de certo modo acontecem ao longo de toda a história humana. E o que nós acreditamos é que esses sinais se intensificarão no fim dos tempos, até o momento em que vão se tornar uma grande tribulação quase insuportável, a tal ponto que, se Deus não abreviasse aqueles tempos tremendos, ninguém se salvaria. Isso são palavras de Jesus. Mas em vista dos eleitos, aqueles tempos serão abreviados. Que sinais são esses? Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá terremotos, fomes, pestes, coisas pavorosas, sinais serão vistos no céu, uma grande perseguição aos cristãos, sereis presos, perseguidos, postos na prisão, levados diante de reis, governadores por causa do meu nome. E nós poderíamos ainda acrescentar alguns sinais de que fala, por exemplo, São Paulo. Haverá uma grande apostasia e boa parte dos cristãos abandonará a fé e vão se entregar para um tipo de vida completamente iníqua, contrária ao Evangelho. Surgirá o anticristo, que às vezes se diz vai ser uma espécie de sistema do mundo que vai levar as pessoas a abandonarem a Deus e a adorarem o demônio ou o próprio homem, ou vai ser mesmo uma pessoa, o filho da perdição de que fala a Escritura. Enfim, o fim é misterioso. Mas o fato é que todas essas coisas, de alguma forma, já estiveram presentes, como eu dizia, ao longo da história humana. No final dos tempos elas vão se intensificando, vão afunilando, e por isso que Jesus diz, cuidado para não serem enganados, porque muitos dirão, sou eu, e ainda o tempo está próximo, mas não sigais esta gente. Inclusive esse é um sinal claro que a Igreja usa para julgar algumas revelações particulares. Então, quando algum tipo de revelação particular dá a entender que o fim do mundo, o fim dos tempos acontecerá em tal momento, ou em tal momento, ou em que agora, é nesta geração, isso, aquilo, a Igreja tende a não aceitar isso, porque Jesus deixou muito claro, não sigam essa gente. Em outro momento ele diz, ninguém sabe quando será esse tempo, nem mesmo o Filho, apenas o Pai sabe. Isso não é por acaso, nós não sabemos quando Jesus vai voltar na sua segunda vinda, e nós não sabemos sequer quando Jesus vai nos chamar individualmente na nossa vida, no momento da nossa morte, justamente porque nós precisamos estar vigilantes continuamente, atentos, jamais deixar de rezar, jamais deixar de pensar em Deus, sempre viver na graça de Deus, em estado de graça, preparados, porque a qualquer momento nós podemos nos deparar, nos encontrar com Jesus, e é preciso então viver a cada dia da nossa vida como se já fosse chegado o tempo do nosso encontro definitivo com o Senhor. Mas eu gostaria de meditar brevemente sobre uma palavra, uma exortação que Jesus faz no final do Evangelho, depois de prever esse período de grande tribulação, de dificuldades imensas para a Igreja, para os apóstolos, para todo o mundo. Nosso Senhor termina dizendo, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, desde o início, eu adianto que é meio ambígua essa afirmação, né? Essa exortação. Jesus diz, é permanecendo firmes. É possível traduzir isso como, é por meio da paciência, porque diz literalmente, é na hipomone, na paciência, ou ainda é na perseverança que ireis ganhar a vida. E vida também aqui pode ser traduzido ou como vida, ou como alma. Em outras palavras, nós vamos nos salvar, nós vamos
salvar a nossa alma, ou ao menos possuir a nossa alma, ter um domínio sobre a nossa alma através da paciência e da perseverança. E a esse respeito eu gostaria de comentar, embora às vezes eu não gosto muito de comentar assim palavras na homilia, porque não é bem esse o propósito da homilia, mas a expressão que Nosso Senhor usa aqui é na paciência, hipomone. É uma expressão que significa literalmente permanecer debaixo de algo que nos custa, que nos pesa. Jesus chama cada um de nós a carregar a cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E não é por acaso. Nós vamos salvar a nossa vida, nós vamos possuir as nossas almas serão salvas por Deus, e o que Deus nos pede é Ele quem nos salvará, não somos nós que vamos nos salvar. Mas o que Deus nos pede é que nós nos abramos para a graça dEle, que Ele mesmo nos dá, Ele mesmo nos consola nas nossas aflições, Ele nos dá a fortaleza de que nós precisamos, e nos pede que nós suportemos um pouco com paciência, com perseverança, as tribulações que haverá sempre na nossa vida. E aqui eu digo, pode ser a grande cruz, a grande tribulação do fim dos tempos, que Deus vai precisar até abreviar, porque senão ela esmagaria mesmo os eleitos. Mas em tudo que nós queremos fazer nessa vida, nesse mundo, nós precisamos ter paciência, suportar. É preciso ter paciência e suportar para permanecer num mesmo trabalho. E uma das principais queixas que, em geral, os empregadores têm contra as gerações mais novas é porque eles facilmente se sentem esmagados, abandonam, sacodem de si o jugo das costas, não aguentam suportar o cotidiano, a repetição, as pequenas injustiças que fazem parte da vida de cada um. É na paciência, na perseverança que a família se mantém. E, obviamente, a vida familiar não é e jamais será feita só de momentos alegres, felizes, doces, de compreensão, de amor. Ela é tecida também de defeitos, de implicâncias, de dificuldades, de atritos que, tomados individualmente, são irrelevantes, mas diariamente formam mesmo um peso e que precisa ser suportado. E nós cristãos carregamos a nossa cruz e assim devemos pedir a Jesus essa graça por meio da fortaleza do Espírito, que é um dom do Espírito Santo, e também exercitando a virtude da fortaleza. É preciso estar sob os pesos das coisas da vida e levar a vida assim adiante, faz parte. Às vezes, eu me lembro quando eu era criança e via, não sei, os meus avós, via pessoas mais velhas e que pareciam pessoas tranquilas, serenas, alegres, e nós facilmente nos queixávamos das coisas, olhávamos para eles assim como se a vida fosse uma grande festa, e depois você descobre que tiveram vidas extremamente difíceis, que apanharam muito, que sofreram, mas não transpareciam esse sofrimento. E nós, às vezes, porque temos algum aborrecimento, alguma dificuldade, alguma preocupação, já contaminamos todo o nosso ambiente com a nossa insatisfação, com o nosso ressentimento, a nossa tristeza, com os nossos remorsos. E nós precisamos pedir essa paciência ao Senhor que, repito, já nos ajude a dominar a nossa alma nesse mundo, porque do contrário nós vamos estar sempre de um lado para o outro, de acordo com o momento. Se o momento é bom, nós estamos felizes. Se o momento é difícil, nós estamos aborrecidos, tristes, desanimados, deprimidos. E para que nós possamos assim ajudar os outros, que a nossa presença não seja um peso para os outros, não seja um aborrecimento a mais para os outros, que a nossa presença ajude a tornar o ambiente de onde nós nos encontramos bom e não sugue toda a energia do ambiente. E para isso, repito, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo introduz a carta com uma oração mais ou menos assim, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, porque Ele nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos também consolar aquele que se encontrar em toda e qualquer tribulação. É pela paciência que ireis ganhar a vida, que ireis salvar as vossas almas. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa paciência e que nos dê essa capacidade que é típica dos cristãos, especialmente das pessoas santas, de mesmo na tribulação encontrar alegria e felicidade.
E uma das maiores mentiras que o demônio conseguiu semear no coração de muitos cristãos é de que a felicidade e a alegria são incompatíveis com a dor, com o cansaço, com, em outras palavras, a cruz, quando na verdade a cruz para nós é fonte de alegria. Claro que não é uma alegria mundana, como a alegria que se vive nos bares, nas festas, nas baladas, nos estádios de futebol, mas é aquela alegria serena, profunda, duradoura, que o mundo, as circunstâncias, os outros, o maligno não podem arrancar, porque é uma alegria que é fruto do Espírito Santo. A alegria, aliás, nós sabemos, é um dos frutos do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita os corações daqueles que, com paciência, com perseverança e com confiança em Deus, carregam a sua cruz com esperança, sabendo que nosso Senhor é nosso Salvador, que todo mal nesse mundo tem um fim, que todo sofrimento terá uma consolação e que toda dor possui um propósito. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, nos ajude a nos mantermos serenos, alegres, fiéis, pacientes e perseverantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.